Olá, o meu nome é Roberto da Silva, eu sou aluno do curso de Bacharel em Teologia pela Unicesumar. O meu polo fica aqui na cidade de Iguatu, no estado do Ceará, e o meu RA é 1944141, dígito 5. Eu quero ler com você o Evangelho de Mateus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado. Então os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. O título deste sermão é Jesus, o Senhor da minha vida. Tema: prioridade. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus, em toda a sua caminhada aqui na terra, Ele nos ensinou qual deveria ser a nossa prioridade para com Deus. E ao mesmo tempo, Ele estava nos ensinando qual era a prioridade de Deus para conosco. Na sua infância, no seu nascimento, na sua adolescência, no seu ministério, em todos os seus ensinamentos diante dos apóstolos e diante das multidões, na sua morte e ressurreição, Jesus estava nos ensinando qual era a prioridade de Deus para as nossas vidas. É interessante nós entendermos também o contexto pelo qual Jesus viveu. Alguns estudiosos acreditam que o Evangelho de Mateus foi composto na parte final do primeiro século por um judeu cristão, mais especificamente por estudos históricos, na queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Mateus era um galileu, era filho de Alfeu. Mateus era um cobrador de imposto. Em alguns textos bíblicos, os evangelistas vão citar ele como Mateus, o publicano. Mateus, ele recolhia imposto do povo judeu e repassava para Herodes, o Antipas. E é exatamente neste contexto que Jesus chega, o chama ele, para que ele então passe a integrar os 12 apóstolos. Ou seja, ele passa a ser agora um escolhido do Senhor para ser apóstolo ou discípulo do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você uma ilustração simples e objetiva para que você possa compreender essas verdades espirituais. Muitas vezes, nós não estamos dispostos a vivermos o novo de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós não queremos aceitar as prioridades de Deus para nós. Nós achamos melhor ficarmos no passado do que aceitarmos o novo de Deus para as nossas vidas. E ficamos vivendo dia após dia, Deus nos ensinando qual deve ser a nossa prioridade no reino e qual é a prioridade dele para nós, mas nós muitas vezes não estamos dispostos a vivermos o novo de Deus para as nossas vidas.
E eu quero compartilhar de forma simples e objetiva para você alguns pontos importantes desta prioridade de Deus para as nossas vidas. É interessante a gente entender que Deus, Ele tem prioridade para as nossas vidas. Mas muitas vezes nós não queremos viver estas prioridades de Deus. Mas eu quero compartilhar apenas 3 pontos importantes para que nós possamos compreender estas verdades de Deus para nós. Ou seja, para que nós possamos compreender as prioridades de Deus em nossas vidas. São apenas 3 prioridades que a gente aprende com o texto. No versículo 1 ao versículo 2, o texto diz assim: naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado. Então os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhes: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Primeiro ponto importante que eu quero destacar aqui é a prioridade dos discípulos. Qual era a prioridade dos discípulos? Ou qual foi a prioridade dos discípulos naquele momento? A gente vê no texto que a prioridade dos discípulos foi exatamente saciar a sua fome. A prioridade dos discípulos não foi guardar o sábado, mas foi saciar a sua fome. Você precisa entender qual é a prioridade de Deus para a tua vida. Você precisa entender qual é a prioridade de Deus para a tua vida e qual é a tua prioridade também com relação a Deus. Os discípulos estavam com fome. Com certeza eles conheciam a lei. Enquanto que os fariseus estavam guardando o sábado, dizendo que não era lícito comer, colher espigas e comer, os discípulos, eles estão entendendo que a prioridade naquele momento era matar a fome. Esse é o primeiro ponto importante que você precisa entender. Você precisa descobrir qual é a prioridade de Deus para a tua vida. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, o Senhor Jesus, ele diz assim: mas buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é isso? A prioridade de Deus para nós. A prioridade de Deus para nós é que nós venhamos viver o seu reino e a sua justiça. A prioridade de Deus para nós é que nós venhamos entender e vivermos a vontade de Deus para a honra e a glória do seu nome. E buscar o reino de Deus e a sua justiça para a minha vida e para a sua vida é prioridade. Mas ainda eu quero também destacar um segundo ponto importante que está no texto, que está no versículo do 3 ao 5, que diz assim: ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Segundo ponto importante é que Jesus rebate o legalismo dos fariseus. Jesus rebate o legalismo dos fariseus. Mas também é importante nós sabermos quem eram os fariseus. Quem eram os fariseus que estavam dando prioridade a guardar o sábado e não a prioridade de Deus para a vida dos apóstolos? Os fariseus eram um grupo de judeus devotos do Torá, ou seja, a lei, surgido no século II a.C. Eles
eram opositores dos saduceus, outro grupo religioso da época. Os fariseus, eles criam na lei oral, em conjunto também da lei escrita. Foi os fariseus que criaram a sinagoga ou as sinagogas. E os fariseus também eram opositores do cristianismo. Tanto é que nós estamos vendo eles se opõem a Jesus e aos seus ensinamentos e também aos discípulos do Senhor. Esse era os fariseus. E a gente está vendo Jesus exatamente rebatendo o legalismo dos fariseus. O legalismo tem atrapalhado muita gente de andar com Deus. O legalismo religioso tem atrapalhado muita gente de ser edificado em Deus. O legalismo religioso tem atrapalhado muita gente de viver as prioridades de Deus para as suas vidas, de viver as prioridades do reino de Deus para as suas vidas. Então, esse é o segundo ponto que você precisa entender, que Deus ele sempre vai dar prioridade à vida e não ao legalismo religioso. Quantas pessoas são legalistas? Quantas pessoas têm atrapalhado a sua vida e não têm vivido as prioridades do reino de Deus, as prioridades que Deus tem para as suas vidas? Então Jesus está rebatendo o legalismo religioso dos fariseus. Mas um terceiro ponto eu quero ainda destacar para que você possa compreender a prioridade de Deus para a tua vida. Vejamos do versículo 6 ao versículo 8. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Terceiro ponto, Jesus é o Senhor da humanidade. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor da história. Então, esse terceiro ponto é importante você entender que Jesus, ele está dizendo aqui para os fariseus que ele não somente é Senhor do sábado, mas Senhor de todo o universo. Jesus está ensinando para os fariseus que ele sempre deu prioridade à vida. Jesus sempre deu prioridade àquilo que Deus mandou ele realizar. E ele está exatamente ensinando aos discípulos que a prioridade de Deus é a nossa vida. Deus não prioriza coisas, Deus prioriza pessoas. Então Jesus está dizendo para eles, olha, se vocês soubessem o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Pois os fariseus, eles eram legalistas. A gente pode ver muito bem aqui no texto. Eles, por serem conhecedores da lei, por até dizerem que conheciam a lei e que seguiam, eles não estão entendendo o que Jesus está fazendo. É importante você entender que Jesus não somente é Senhor do sábado, mas Senhor do domingo, da segunda, Senhor do globo terrestre, Senhor da tua vida, Senhor dos senhores. E Jesus está ensinando que é mais importante exercitar a misericórdia do que o sacrifício. Que assim como os fariseus, eles estavam preocupados em realizar sacrifícios. Mas o que adianta sacrifício se não exercitarmos misericórdia? Portanto, eu quero concluir lhe desafiando você a entender esses pontos. Primeiro, a prioridade de Deus para a tua vida. Segundo, Jesus rebate o legalismo religioso dos fariseus. E terceiro, você precisa entender que Jesus, ele é Senhor não somente do sábado, mas da tua vida, de todo o universo, ele é Senhor. Eu quero lhe desafiar você a entender estas verdades bíblicas e viver elas em suas vidas. Eu quero lhe desafiar você, a partir de agora,
compreendendo estas verdades bíblicas, aplicar na tua vida. E assim você vai ser cada vez mais abençoado em entender qual é a prioridade de Deus para a tua vida. Qual tem sido as prioridades que Deus tem colocado em tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. E aqui eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, pela oportunidade de poder aprender a sua palavra e compartilhar para muitas pessoas. Também quero agradecer a Unicesumar pela oportunidade de adquirir conhecimento e também compartilhar para outros. E que Deus te abençoe, e que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua família, e até a próxima, se Deus quiser.